Olá, eu sou a Nana. Vem comigo descobrir os mistérios do patchwork. E hoje eu separei algumas coisas para falar com você sobre recheios. Daí eu separei essa nécessaire, uma manta, um travesseiro, um trabalho inacabado para eu te mostrar um recheio e uma carteira. E eu quero te mostrar e a gente vai bater um papo sobre tudo que tem dentro para quando você começar a montar os seus projetos, os seus trabalhos, você entender os materiais que você precisa separar e as coisas que você precisa pensar para todo projeto que você for começar a trabalhar. Então eu separei aqui, vamos lá. Aqui nós temos algumas mantas, alguns materiais. Eu vou começar com essa daqui. É uma manta siliconada. A gente tem de 60 gramas, tem de 80 gramas e tem gramaturas ainda maiores. Para que ela serve? Olha só, eu trouxe um pedaço de um trabalho que ainda não está acabado, que fica mais fácil mostrar para você. Aqui tem o tecido de forro e para deixar fofinho, a gente usa essa manta siliconada aqui no meio, tá vendo? Então a gente usa, depois alinhava e faz todo o trabalho de costura, o trabalho de montagem para depois ela virar esta colcha. Olha que bonito. Essa colcha, essas mantas normalmente são usadas em colchas de bebê, por isso que eu trouxe essa colcha para você ver, em cobre-leito. As colchas em geral de patchwork trabalham com esse material de recheio. Eu posso ter uma colcha mais fina, que normalmente a gente usa para bebê, e as mantas siliconadas mais grossas normalmente são para colchas de adulto, solteiro, né? Porque daí a gente tem uma colcha mais fofa, mais gostosa, mais macia. Então a gente tem esse material que forma e dá um acabamento todo especial. Você percebe que a manta ela fica assim, bem agradável, bem maleável. E isso é uma das características dessa manta. Essa manta ela não tem resina em nenhum dos lados. Depois eu vou te mostrar a manta resinada e para que ela serve, mas só para você ter uma ideia do quanto que eu sei que para você tem que visualizar, mas nem sempre dá para você sentir essa maciez. Não sei se dá para você imaginar a maciez na sua casa, mas é uma manta bem macia, é uma manta bem fofa e que não tem cola de ambos os lados. Um detalhe que você vai perceber quando você for trabalhar com essa manta, que depois que a colcha estiver pronta, você provavelmente não vai poder passar. Você passa, mas levemente você passa a manta. Porque se você for passar com ferro muito quente e com bastante pressão, ela vai virar uma torradinha, sabe? Imagina que você tem um bolinho fofo, que é assim, essa manta que deixa essa colcha fofa, mas quando você passa, ela fica assim esticadinha, fica meio prensada e perde a maciez da colcha. Então é um detalhe que a gente precisa ter em mente quando trabalha com esse material, que é um material delicado, é um material que traz uma maciez muito grande, mas que tem um trato especial quando a gente finaliza esse trabalho, tá? E normalmente esse é o recheio das mantas, em especial das mantas infantis. Daí você pode escolher. Essa gramatura, eu acho que a minha caiu. Eu vou pedir pro meu assistente super especial, que é o maridão, pegar pra mim. Essa daqui é mais grossa. Ainda tem essa daqui que eu uso, ainda é um pouquinho mais grossa. E daí na loja você vai verificar a espessura que você quer. Tá vendo? Olha. Esse daqui deve ser 100 ou 120, tá? Mas daí na loja você vai verificar a espessura que você quer pro trabalho que você vai realizar. Lembrando que quanto mais infantil, mais delicado tem que ser o trabalho, tá bom? Agora eu queria mostrar para você a famosa R2. A R2 é uma manta que também é de poliéster e tem resina dos dois lados, por isso que é R2, resinada no lado 1 e no lado 2, tá?
Tem R1, as mantas R1 também, que são mantas que tem resina em um dos lados só. Então essa nomenclatura meio estranha, eu preciso de uma manta R1, de uma manta R2, normalmente são dessas mantas aqui mais duras. Existem outros materiais que tem R1 e R2, mas em geral quando você pedir numa loja e não especificar se é, por exemplo, de algodão, se tem algum material específico, é essa manta que a gente está falando, que é a manta R1, R2 para fazer necessaire. Tá vendo? Ela dá uma estruturada, olha, eu vou tirar o recheio para você não achar que ela tá estruturada pelo recheio. Ó, ela fica mais firminha, mais durinha. Então a gente usa para necessaire, para bolsa que não precisa de estrutura muito forte, a gente usa também R2. Ela tem resina dos dois lados. Quando você passa o tecido, aqui tá a manta. Você vai passar o tecido desse lado e desse com o ferro, porque ela tem uma resina, ela vai levemente colar. É uma cola temporária. Só serve essa cola para você usar durante o trabalho. Não serve, por exemplo, para você lavar e manter a peça firme na manta. Para isso a gente tem um outro trabalho. A gente faz um quilting livre, a gente faz um pesponto, a gente faz um outro tipo de trabalho para segurar definitivamente a manta. Mas para você fazer o trabalho de montagem simplesmente, quando você passa o ferro, essa resina ela adere ao tecido e facilita o trabalho e o manuseio da sua peça. E daí você, se precisar dos dois tecidos fixos em ambas os lados da manta para o seu trabalho desenvolver mais facilmente, você usa a R2. Se você precisar só de um dos lados, você pode usar a R1. Dentro dessas mantas R2, eu trouxe essa daqui que é preta. Para que serve essa manta preta? Ela é muito próxima da branca, mas ela é um pouco mais rígida, um pouco mais dura, um pouco mais resistente. Ela serve para trabalhos que precisam de mais resistência, para trabalhos que precisam de mais estrutura e também para trabalhos que são usados com tecidos escuros. Porque às vezes, dependendo do material que você use, ou mesmo da utilidade que você vai dar, a manta, você consegue enxergar ela pelo tecido e o acabamento não fica perfeito. Se você está só usando materiais escuros e um material com uma extensão muito grande, eu recomendo que você use o material a manta de fundo preto, tá? Porque assim não vaza, o seu trabalho vai ter um acabamento melhor, você vai ter camadas mais bem elaboradas no seu trabalho. Daí a gente tem aqui a manta filter. Essa manta, ó, não sei se dá para ouvir o barulho, ó. Ela parece como se fosse um papel, um misto de tecido com papel bem rígido e ela é bem fininha. Então, para que ela serve? Ela serve para estruturar coisas, peças que são menores ou até peças maiores, daí a gente tem umas mais grossas, mas ela serve especialmente para bolsa, carteira, peças que você precisa de uma estrutura mais firme. Então, se você quer colocar uma necessaire, um estojo, que não precisa de tanta estrutura, não é necessário usar a manta. Mas uma bolsa, uma carteira, e eu trouxe um exemplo, olha, dessa carteira. Essa carteira, ela pode ser usada com o filter aqui, que é a base da carteira, tá vendo? É a base da carteira. Só que nos porta-cartões, nos intermeios da carteira, o ideal não é o filter, porque ele é muito duro. Para você manusear, fica muito difícil. Então, minha dica para você são usar as entretelas. E daí eu tenho a fina, a média e a grossa, tá? Como eu vou fazer um trabalho muito grande e ela já tem uma estrutura embaixo, eu posso usar ou a fina ou a média. A fina é um detalhe só para dar uma firmeza na sua costura, porque ela realmente é fina e tem pouca cola. Então, com o tempo você vai vendo da sua forma de costurar, a sua forma de usar os materiais, o que para você também faz mais sentido. Porque
Muitas vezes eu faço uma peça que para mim eu não preciso de uma estrutura muito grande. Mas se eu tô começando, ou se a peça é muito complexa, ou se a peça ela vai suportar uma carga maior, eu preciso de uma entretela mais forte. E daí depende de como você leva a sua costura, depende de como você vai usar a peça. Então também isso é uma coisa, a gente dá uma indicação, eu posso te dar uma sugestão, mas só você trabalhando, fazendo o seu projeto é que você vai sentir o que para você é melhor, tá? Então é uma questão aí de experimentação. Mas a minha sugestão é para os recheios que a gente tem camadas mais finas e não precisa estruturar a peça, você usar a entretela, no caso de uma carteira, de uma bolsa, as divisões da bolsa. E na parte de fora, que é a parte estrutural da peça, você usar o seu filter ou de repente uma R2 mais grossa, se você quer uma bolsa, apesar de estruturada, mas com um pouco mais de fofura, um pouco mais de, como pode dizer, maciez, que ela tenha, que ela suporte impacto, né? Que ela seja mais delicada, você pode usar a sua manta R2 também. Eu deixei por último aqui o travesseiro da minha colcha, né? Que também é bem legal. Para esse travesseiro, você usa o plumante. A gente usa normalmente o importado, porque ele tem as fibras mais finas e não faz aqueles grumos, aqueles bolos, tá? Também a forma de você preencher o teu travesseiro, a sua almofada, vai fazer diferença para você não criar bolotas, você criar uma peça mais homogênea, tá? Mas é esse material que chama plumante. E você usa não só para travesseiro, para almofada, mas também se você quiser fazer uma peça decorativa, uma coruja para deixar na sua estante. Essas peças que são fofas, que são gordinhas, todas elas são feitas com esse material, que é um plumante. E a gente usa o plumante importado, tá? Então deixa eu organizar minha bancada. Eu trouxe também uma peça para te mostrar a entretela mais dura, porque eu te falei da fina, que é do recheio, mas olha só, nessa peça que é um porta-canudo, eu não vou usar um filter, porque é uma peça muito pequena e é uma peça que eu preciso de maleabilidade para colocar os canudinhos, os talheres, o que quer que você coloque, né? O que você queira colocar. Mas é uma peça que, apesar de ser mais fina e mais delicada, ela precisa de estrutura. Então, nessa daqui, eu usei uma entretela mais grossa. Lembra que a gente tem a fina, a média e a grossa. Essa daqui eu usei a mais grossa, tá? Então, vamos recapitular o que a gente conheceu hoje. A gente conheceu as mantas das colchas, são as mantas siliconadas. Essas mantas, elas são mais macias, mais fofas e servem para as colchas. Quando é uma colcha de bebê, é uma manta mais fina. Uma colcha de casal, de solteiro, é uma manta mais grossa, a gramatura é maior. A gente tem as entretelas, que são os entremeios das peças, né, as partes internas das peças, ou podem ser peças pequenas com estrutura. E daí a gente tem a fina, a média e a grossa. A gente tem as mantas. As mantas, elas podem ser R1 ou R2. A manta R1, que é a manta de poliéster, ela tem resina de um lado só. R2 tem resina de dois lados. E para que eu uso nessas mantas? Você usa para fazer estojo, necessaire, algumas bolsas que não são tão estruturadas, não tão duras, mas que são mais macias, que tem um certo toque mais fofinho. E você tem a manta escura, para as peças escuras e para as peças que precisam de mais resistência. Ela é um pouco mais dura. Eu não falei para você, e eu tô vendo que eu separei aqui, sobre as mantas de algodão.
As mantas de algodão, todas as outras mantas que eu falei para você são mantas de poliéster, ou seja, são mantas sintéticas. As mantas de algodão, elas são mantas que elas aguentam, elas suportam mais caloria. Então, quando você for fazer uma peça que você tenha um contato com calor, como por exemplo, uma luva térmica, como por exemplo, um pega-forma, que são peças que são usadas especificamente para o calor. A manta de poliéster, ela vai absorver esse calor, não vai ser tão térmica, não vai ser tão isolante. Então, a minha sugestão para você são as mantas de algodão. E daí você encontra as mantas de algodão que você encontra também com resina, tá? Tem manta sem resina e manta com resina. Mas toda vez lembra que ela não te desobriga, ela não deixa a necessidade do material térmico. Então você vai ter que comprar um tecido térmico para colocar na luva, no pega-forma, em tudo que você for usar de peças para pegar com calor. Mas o recheio dessa peça, a minha sugestão é que seja de algodão, para que a gente tenha para que você absorva menos caloria e o calor da peça que você está pegando passe menos para o calor da forma, da bandeja, do que tiver no forno, passe menos para a peça que vai isolar para sua mão, né? Porque você vai fazer uma peça para que a pessoa possa usar no calor. Então essa peça tem que ser um isolante, ou seja, ela tem que bloquear o calor. Então você vai usar o material de bloquear e a manta de algodão, certo? Então hoje era o que eu queria separar para você. O filter também tem gramaturas, quase tudo tem gramaturas, tá? Então você pode pegar do fino para o grosso. E daí como você vai escolher? É você usando, é você costurando, é você trabalhando. Dependendo da máquina que você tem, você não pode usar uma mais grossa. As máquinas caseiras são máquinas que não suportam camadas muito grossas. Então você vai ver que apesar do ideal ser uma manta mais dura, uma manta mais estruturada, um filtro mais grosso, você vai ter que optar por mais fino, porque às vezes sua máquina não costura. Então tudo isso, todas essas adaptações, você precisa conhecer o que existe, para que serve cada um. Mas o como você vai usar, o como para você vai ser melhor, é a sua máquina, é a sua forma de costurar, é o seu dia a dia, é você indo mesmo para a máquina de costura para fazer todos os testes. Então, hoje o meu objetivo é trazer toda essa gama de variedades para você. Se você gostou, comenta. Se tem alguma dúvida de algum material desse que eu te mostrei, aplicação, para que serve, não entendi a diferença de uma coisa de outra, manda um comentário, porque às vezes eu acho que eu te falei da melhor forma possível, mas não ficou tão claro assim para você. Então, manda um gostei se você gostou, manda um comentário se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber de alguma coisa a mais que eu não falei. Acompanha nosso trabalho pelo Facebook, que é o naná.cult, porque não tem acento, então é naná.cult, no Facebook também e aqui no canal. Se você não está inscrito, eu te convido para se inscrever e acompanhar essa jornada comigo. Entra aqui no botãozinho, clica no inscreva-se e clica também no sininho para você receber as notificações. Dá um ok. Se você gostou da aula, manda para alguém que você acha que também precisa conhecer outras opções de recheio, de materiais para suas peças. E você sabe que o meu objetivo aqui é te ajudar numa jornada que eu um dia trilhei e quero agora trilhar com você. Eu não conhecia nada, eu não costurava nada. E olha que linda colcha a gente pode fazer junto. Então meu convite para você é esse, para você conhecer os mistérios do patchwork comigo. Até o próximo vídeo.